Hoje nós iremos embarcar em uma jornada fascinante pelo reino dos anjos, desvendando o mistério por trás desses seres celestiais. Invisíveis, mas onipresentes, eles têm o poder de impactar destinos e alterar o curso de reinos e reinados. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar nosso canal para apoiar nosso trabalho. Quem são os anjos? As Escrituras Sagradas nos revelam um total de 108 menções aos anjos no Antigo Testamento. Moisés, em sua peregrinação pelo deserto, encontrou-se com esses seres divinos. O momento épico registrado em Êxodo 14, versículo 19, descreve o anjo de Deus guiando o acampamento de Israel, movendo-se estrategicamente e estendendo sua proteção. A coluna de nuvem, símbolo de sua presença majestosa, deslocava-se com sabedoria, formando um escudo divino. A narrativa se desenrola nos escritos de Moisés, onde os termos anjos ou anjo ecoam 32 vezes, revelando a presença constante dessa hoste celestial. Imaginem conosco o mundo oculto dos anjos, uma realidade paralela à nossa, revelada nas Escrituras. Esses mensageiros divinos nos envolvem, seus feitos dinâmicos ecoam em nossas vidas. Não os vemos, mas sua observação é onipresente. Seu poder transcende o invisível, podendo influenciar destinos e até mesmo alterar o curso de reinos e reinados. A viagem continua, desvendando o véu que separa o mundo demoníaco do angelical. Nessa jornada, somos lembrados de que, embora não podermos vê-los, os anjos carregam consigo o poder de impactar reis e até mesmo destruí-los. Este é o enigma cativante dos anjos de Deus, seres que habitam entre dois mundos, moldando a narrativa da história divina. Na narrativa bíblica, Deus escolheu um anjo específico para liderar Moisés rumo ao Egito, e esse singular mensageiro causou uma reviravolta na história ao devastar uma nação inteira. A invencibilidade se destaca como traço distintivo dos anjos de Deus, delineando claramente a diferença entre esses seres celestiais e os demônios. É na hoste celestial que encontramos uma força incomparável. O Salmo 103, versículo 20, mostra a grandiosidade desses seres celestiais. Louvai ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, atentos à voz da sua palavra. Agora, imagine essas grandiosas criaturas em confrontos épicos nos céus. Houve um tempo em que uma guerra se desenrolou nas alturas. A hoste celestial, sob a liderança do arcanjo Miguel, enfrentou Satanás e suas tropas caídas. Deus mobilizou seus anjos para confrontar o exército rebelde de Satanás. A derrota de Satanás era inevitável, e o céu não mais abrigaria o maligno. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9, nos revela os detalhes dessa batalha cósmica. Houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta. Mas eles não foram fortes o suficiente, e não houve mais lugar para eles nos céus. O grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Em qualquer confronto, os anjos sempre triunfam, aniquilando completamente a oposição. No mundo, os anjos são infalíveis. Nada pode se levantar contra você que possa igualar-se à força que eles possuem. Eles se tornam os protetores mais eficazes dos redimidos. Além da imponência física, os anjos também se destacam por sua inteligência. Mas a história desses seres fascinantes não para por aí. Você sabia que os anjos são divididos por categorias? Os anjos têm diferentes hierarquias e Nosso Senhor até usou um termo militar para se referir a eles. Quando Jesus estava prestes a ser capturado no jardim, Pedro tentou protegê-lo com uma espada. Em Mateus 26, versículo 53, Jesus disse: Você acha que eu não poderia agora pedir a meu Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião
era uma designação militar romana relacionada a cerca de 6.000 soldados. Em termos gerais, o maior grupo de anjos é provavelmente o que chamamos de anjos comuns. Na maioria das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, refere-se a esses anjos não identificados de outra forma. Falar de anjos comuns pode parecer contraditório, mas de certa forma, essa designação é apropriada quando os contrastamos com as diversas classes ou ordens únicas de anjos mencionadas na Bíblia, como os querubins. Os querubins são os primeiros da ordem angelical a aparecer nas Escrituras. Eles surgem imediatamente após a queda de Adão e Eva da graça, conforme detalhado em Gênesis 3, narrando os eventos no Jardim do Éden. Adão e Eva, ao violarem o mandamento de Deus de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, poderiam ter estendido as mãos, se alimentado da árvore da vida e vivido para sempre. Para evitar isso, Deus os expulsou do paraíso terrestre. Após esse evento, o Senhor Deus posicionou querubins poderosos a leste do Jardim do Éden e colocou uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro para guardar o caminho da árvore da vida. Essa ação visava impedir que Adão retornasse ao jardim e desobedecesse a Deus novamente, garantindo que ele não provasse da árvore da vida e fosse confirmado para sempre em sua natureza caída. Curiosamente, a subsequente aparição dos querubins na palavra de Deus envolve recuperar o que foi perdido. Agora vamos explorar outro grupo fascinante de anjos, conhecido como os serafins. O termo serafim em hebraico significa aqueles que queimam. O capítulo 6 de Isaías descreve com detalhes os serafins na gloriosa visão do profeta Isaías. Vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e elevado, e sua presença enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. A ação divina dos serafins é revelada em Isaías 6, versículo 3, quando clamam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, reconhecendo sua indignidade na presença santa de Deus, confessou nos versículos 5 a 7, Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim com uma brasa viva em sua mão, que havia tirado do altar com tenazes. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, a sua culpa é tirada e o seu pecado é expiado. Um terceiro grupo distintivo de anjos é chamado de 4 bestas, ou 4 seres viventes. Semelhantes aos serafins, essas criaturas têm 6 asas. Descritos em Apocalipse 4, versículo 8, os 4 seres viventes estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Agora vamos falar de um ser que muitos se esqueceram de sua natureza angelical. Lúcifer, cujo nome original é revelado em Isaías 14, versículo 12. Este trecho não apenas revela seu nome, mas também fornece detalhes cruciais sobre sua queda da graça devido ao orgulho. Após descer à terra, Lúcifer atua como o príncipe deste mundo, um título mencionado pelo nosso Senhor em 2 ocasiões. Enquanto Gabriel e Miguel têm nomes simples, Lúcifer é conhecido por muitos, cada um refletindo aspectos de sua natureza malévola, incluindo o diabo e Satanás. Em João 12, versículo 31, Jesus identifica Lúcifer como o governante deste mundo, enfatizando sua autoridade sobre a terra. Além disso, os vários nomes atribuídos a Lúcifer no livro do Apocalipse, como o grande dragão, a antiga serpente, o destruidor, o acusador e o enganador, destacam a profundidade de sua malevolência. A Bíblia menciona diferentes tipos de anjos, incluindo os santos e os observadores. No livro de Daniel,
O rei babilônico Nabucodonosor descreve uma visão de um observador, um santo, descendo do céu. Daniel 4, versículos 17 e 23, detalham o papel dos observadores e dos santos nos decretos divinos e nos julgamentos. A pergunta é levantada sobre se essas entidades angelicais, os observadores e os santos, ainda estão ativas nos dias de hoje. Sim, estão. E podem estar mais perto do que você imagina.